Olá, estamos começando a nossa aula de reposição da semana 16, matéria de Direito Administrativo 2, curso de Direito da Universidade Evangélica de Goiás, campus Senador Canedo. Hoje é dia 1º de junho e a nossa aula é uma aula de reposição. Nós vamos fazer hoje algumas questões, resolução de algumas questões da OAB, de direito administrativo e direito constitucional. Além disso, eu vou deixar uma lista de exercícios aí de questões da prova da OAB, das últimas provas, e vocês façam e tem um arquivo da lista de exercício, outro arquivo com gabarito. E na próxima aula será o nosso simulado da OAB. Espero vocês. Então vamos lá. Vamos começar agora com as questões de direito constitucional do último exame, os exames de 2024. A primeira questão aí que nós temos é uma proposta de emenda à Constituição, PEC, é apresentada por um grupo de deputados federais, conforme autoriza a ordem constitucional, cujo objeto é a alteração do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição, que passaria a ter a seguinte redação: voto direto, aberto, universal e periódico. Depois de apertada aprovação nas comissões competentes, os autores da proposta solicitaram ao presidente da Câmara dos Deputados que colocasse a referida PEC na pauta do plenário da Casa Legislativa, o que foi atendido. Paralelamente, outro grupo de parlamentares, ao perceber que pela motivação política a PEC possivelmente seria aprovada, procura uma ação jurídica para impedir tal votação no plenário da Casa. A respeito da ação jurídica capaz de impedir tal votação pelo plenário da Casa, segundo o Sistema Brasileiro de Controle de Constitucionalidade, assinale a afirmativa correta. Letra A. Em razão da afronta à cláusula pétrea do voto secreto, qualquer legitimado para deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade pode ajuizar uma ADI perante o Supremo. Letra B. Como se está perante matéria interna corporis do Congresso Nacional, que só pode ser apreciada no âmbito do Poder Legislativo, a referida PEC, enquanto não for promulgada e se transformar em ato normativo existente e eficaz, não pode ser objeto de nenhum tipo de controle do Poder Judiciário. Letra B. Por afronta a preceito fundamental, um legitimado pode ajuizar a arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o Supremo, nos termos da Constituição. E letra D. Em razão da inobservância das limitações constitucionais materiais ao poder de emendar a Constituição, qualquer deputado federal tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal. Então, essa questão fala do seguinte: há uma proposta de emenda da Constituição para alterar quais seriam as cláusulas pétreas. E aí, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição também é uma cláusula pétrea. Então, por isso, não pode ter proposta de emenda à Constituição que tende a abolir os preceitos do artigo 60. Então, essa proposta pretende abolir o voto secreto, passa a ser voto aberto. Como se trata, de uma alteração em cláusula pétrea, nós vamos ter o seguinte: quem tem legitimidade para fazer o controle preventivo disso é somente deputado federal. O deputado federal tem esse direito líquido e certo de não discutir proposta tendente a abolir cláusula pétrea. Então, o gabarito é a letra D de dado. Em razão da inobservância das limitações constitucionais materiais ao poder de emendar a Constituição, qualquer deputado federal tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança. Então, é uma matéria interna corporis, sim, então só tem legitimidade o deputado federal.
Qualquer outro legitimado não pode, do controle concentrado, né? Como é os casos das alternativas A e C. Próxima questão 2. Determinada associação nacional que congrega oficiais do registro de notários, oficiais do registro e notários, foi surpreendida com a publicação da Lei Federal X, que mudou a destinação dos emolumentos cartorários, de modo que uma parte dos valores arrecadados passaria a ser destinada a políticas públicas do governo federal na área de educação. Considerando a iminente perda de arrecadação, a associação procura você na qualidade de advogada, para saber da constitucionalidade da Lei Federal X. Com base na hipótese narrada e no sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a opção que apresenta corretamente o seu parecer. Letra A. Não há inconstitucionalidade na Lei Federal X, pois os emolumentos cartorários, por serem recursos públicos, devem ter a destinação que lhe é atribuída em lei. B. A Lei Federal X é inconstitucional, pois veicula a destinação dos emolumentos cartorários e finalidades diversas daquela prevista na ordem constitucional. Letra C. A Lei Federal X é coerente com o sistema constitucional, pois mudou a destinação dos emolumentos apenas no âmbito da União. Letra D. Os emolumentos cartorários devem ser direcionados ao custeio da Seguridade Social. Logo, a Lei X afronta a ordem constitucional. O gabarito é a letra B. A Lei Federal X é inconstitucional, pois veicula a destinação dos emolumentos cartorários a finalidade diversa daquela prevista na ordem constitucional. E aí o correto é a letra B, porque tem uma previsão constitucional no artigo 98, parágrafo 2º da Constituição, que diz que os emolumentos, as taxas cobradas pelos serviços cartorários, eles devem ser destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Então, as outras alternativas estão erradas. Questão de número 3. O presidente da República almeja apresentar ao Poder Legislativo um projeto de lei sobre cidadania, além de obter rapidamente a sua aprovação. Com isso, quer cumprir uma promessa realizada durante sua campanha eleitoral. Por essa razão, consulta o advogado-geral da União para saber qual é a correta orientação constitucional a ser observada para a concretização do seu objetivo. Com base na situação hipotética narrada e no sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a opção que indica corretamente a resposta apresentada pelo AGU. Letra A. A edição de medida provisória, para que a iniciativa pudesse produzir efeitos rapidamente, devendo-se lembrar ainda que, por essa via, imediatamente ficaria trancada a pauta do Congresso Nacional para deliberar sobre outra matéria. Letra B. Apresentação de projeto de lei na Câmara dos Deputados com pedido de urgência, sendo que por essa via cada Casa do Congresso Nacional sucessivamente tem até 45 dias para deliberar sobre a proposta, sob risco de sobrestamento das demais deliberações. Letra C. Solicitação à base de apoio do Executivo no âmbito do Congresso Nacional para que inicie um processo legislativo de emenda constitucional, pois só assim ele poderia solicitar urgência para a deliberação da proposta nas casas legislativas. Letra D. Requerimento ao Congresso Nacional de delegação para a elaboração de lei delegada, pois assim ele não teria emendas ao seu projeto e imediatamente a lei produziria os seus efeitos. A resposta é letra B de bola. Nós vamos ter aqui na letra A um erro, porque ele fala que a edição de medida provisória vai imediatamente trancar a pauta do Congresso Nacional. E ela não tranca a pauta imediatamente, tranca só no final do prazo de vigência da medida provisória. A letra B está certo, porque fala sobre o pedido de urgência, a apresentação de um projeto de lei pelo presidente, com pedido de urgência, e ele vai sobrestar as demais deliberações da Câmara, depois de 45 dias. A letra C fala solicitação à base de apoio para que inicie o processo legislativo de uma emenda constitucional,
pois só assim ele poderia solicitar urgência. A urgência não é no caso de emenda constitucional, é de projeto de lei mesmo, então está errado. E a letra D fala sobre requerimento para delegação de leis. E ela produziria seus efeitos, não teria, e imediatamente produziria os efeitos. Quem produz efeitos imediatamente é o caso, é a medida provisória. Então não é a lei delegada. Tem que primeiro aprovar a delegação pelo Congresso Nacional. Então, a alternativa certa, letra D. Questão número 4. Depois da ocorrência de calamidade de grandes proporções em razão de enchentes causadas por chuva, cuja intensidade foi classificada sem precedentes, o presidente da República vislumbra a possível necessidade de decretação de estado de defesa para combater o quadro caótico no qual se encontram 4 estados de uma determinada região do país. Depois de visitar o local, ele tem dúvidas acerca do prazo de duração da medida e, por isso, submete a proposta à apreciação de sua assessoria jurídica. Assinale a afirmativa que, em consonância com o sistema jurídico constitucional brasileiro, deve ser adotada. Letra A. O presidente da República tem poder discricionário para definir o prazo de duração desde que haja aprovação prévia do Congresso. Letra B. O tempo de duração não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Letra C. O tempo para a superação da crise que deu origem à decretação pelo presidente não pode ultrapassar uma sessão legislativa. E letra D. O tempo de duração será definido discricionariamente em respeito ao princípio da separação de poderes pelo Congresso Nacional. Então aqui ele está querendo saber exatamente sobre o prazo de duração do estado de defesa. E a alternativa certa é a letra D. O prazo de duração é de 30 dias, podendo ser prorrogados por uma única vez. Esse prazo está previsto na Constituição, então a letra E está errada, quando ela fala que ele é discricionário do presidente. Letra C, que ele fala que não pode também ultrapassar uma sessão legislativa. Uma sessão legislativa é um ano, então esse prazo também está errado. E letra D fala que ele é discricionário do Congresso Nacional. Também está errado, ele está previsto na Constituição. Letra B de bola. Questão de número 5. Em uma cidade situada no município Gama, José Silva sofreu grave acidente ao ser atropelado por um caminhão. Com lesões pelo seu corpo, ele foi conduzido ao Hospital Municipal situado da cidade. Logo, e ao passar pelo setor de identificação, alegou não possuir consigo qualquer documento. Na dúvida sobre se José poderia ter acesso aos serviços de saúde do SUS, Sistema Único de Saúde, a direção do hospital consultou a Procuradoria do município. Sobre o caso apresentado, em consonância com o Sistema Jurídico Constitucional Brasileiro, assinale a alternativa que representa a resposta correta. Letra A. Para fazer jus aos serviços de saúde ofertados pelo SUS, José deve comprovar a condição de contribuinte ao Sistema Previdenciário Brasileiro. Letra B. Para fazer jus aos demais serviços de saúde ofertados pelo SUS, José deve comprovar formalmente a condição de trabalhador. Letra C. Os serviços de saúde ofertados pelo SUS somente são disponibilizados para os brasileiros natos e naturalizados. Letra D. O atendimento ao SUS deve ser realizado independentemente de José possuir nacionalidade brasileira, ser trabalhador ou contribuir com a Previdência Social. E o gabarito é justamente a letra D, né? O atendimento do Sistema Único de Saúde deve ser realizado, né, aos brasileiros, independente de possuir nacionalidade ou não, brasileiros e estrangeiros, de ser trabalhador ou de contribuir com a Previdência. As outras que condicionam a nacionalidade a ser contribuinte do sistema previdenciário ou ser trabalhador estão erradas. Na ordem constitucional anterior, o sistema, né, de saúde público ele era vinculado ao sistema previdenciário, então só os contribuintes do sistema previdenciário tinham acesso ao serviço público de saúde. Isso foi mudado com a Constituição de 1988 e esse sistema de saúde ele é universal, atende a todos os brasileiros e estrangeiros aqui, né, residentes ou por aqui passando. Esse é o nosso sistema único de saúde.
Questão número 6. O Supremo Tribunal Federal, por 2/3 de seus membros, aprovou de ofício no último mês a súmula vinculante XXX, que versa sobre matéria tributária. O deputado federal João da Silva mostrou-se preocupado com a referida súmula, pois tramita no Congresso Nacional projeto de lei complementar cujo teor conflita fortemente com o da súmula vinculante. Por desconhecer as consequências que a referida súmula acarretará ao processo legislativo em andamento, João busca auxílio de sua assessoria jurídica. Sobre as consequências da súmula vinculante aprovada pelo Supremo, assinale a opção que apresenta corretamente a orientação recebida. Letra A. A súmula vincula unicamente os órgãos do Poder Judiciário, não atingindo os demais poderes em razão da separação de poderes. Letra B. Ela não alcança o poder legiferante do Congresso Nacional, que segue mantendo intacta sua função originária de criação do direito. Letra C. Ela tem mera função diretiva de orientação aos demais poderes, sem, no entanto, ter caráter impositivo para qualquer deles, incluindo o poder legislativo. Letra D. Ela terá efeito vinculante em relação a todos os poderes, em todas as esferas, inclusive no que se refere ao poder de legislar dos entes federativos. E aí o correto é a letra B. A súmula vinculante, ela não alcança o poder legiferante, o poder de edição de leis do Congresso Nacional. A letra A está errada porque fala que ela só vincula os órgãos do Poder Judiciário. Na verdade, a súmula vinculante vincula o Judiciário e os órgãos da administração pública. Então, o Judiciário e o Poder Executivo. A letra D fala que ela é vinculante em todos os poderes, não é em relação ao Poder Legislativo. E a letra C, que ela tem função só de orientação, não, ela tem função vinculante mesmo. Ela deve ser observada. E nós terminamos as questões de Direito Constitucional de 2024 e vamos fazer agora as questões de Direito Administrativo da matéria de Controle da Administração Pública. Vamos lá. Questão 1. Túlio era servidor público federal e falsificou documentos para, de má-fé, obter sua aposentadoria por tempo de contribuição junto ao regime próprio de Previdência Social, RPPS. Por não ter sido verificado o problema dos documentos, o pedido foi deferido pelo órgão competente de origem pouco depois registrado perante o Tribunal de Contas da União, que não verificou o embuste e não conferiu oportunidade de manifestação para Túlio. Ocorre que 6 anos após o aludido registro, a Corte de Contas tomou conhecimento do artigo de Túlio e da nulidade dos documentos apresentados, razão pela qual instaurou o processo administrativo para fins de anular o registro promovido em dissonância com o ordenamento jurídico. Diante dessa situação, aponte a assertiva correta. Letra A. A conduta do TCU foi irregular, na medida em que a aposentadoria de Túlio é ato administrativo simples que não poderia ter sido submetida a registro perante o controle de contas. Letra B. O exercício de autotutela para fins de anular a aposentadoria de Túlio não está fulminado pela decadência diante da sua má-fé. Letra C. O registro de aposentadoria de Túlio foi irregular, pois dependia da garantia da ampla defesa e do contraditório perante o TCU. Letra D. A anulação da aposentadoria não é mais viável, considerando que transcorrido o prazo prescricional de 5 anos para o exercício da pretensão. Gabarito, letra B. O exercício da autotutela para fins de anular a aposentadoria de Túlio não está fulminado pela decadência diante da sua má-fé. E a previsão da letra B está na Lei 9784 de 99, artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis ao destinatário decai em 5 anos contados da data que foram praticados, salvo comprovada má-fé. E aí não tem esse prazo de decadencial no caso de má-fé. Então, letra B de bola. Questão número 2. A autoridade competente em âmbito federal, no regular exercício do poder de polícia, aplicou à sociedade empresária Soneca S.A. multa em razão do descumprimento das normas administrativas pertinentes.
Inconformada, a sociedade Soneca S.A. apresentou recurso administrativo, o qual foi conferido efeito suspensivo, sendo certo que não sobreveio qualquer manifestação do superior hierárquico responsável pelo julgamento após o transcurso do prazo de 80 dias. Considerando o contexto descrito, assinale a afirmativa correta. Letra A. Não se considerar mandado de segurança para invalidar a penalidade de multa aplicada à Soneca S.A. submetida a recurso administrativo devido de efeito suspensivo. Letra B. O ajustamento de qualquer medida judicial por Soneca S.A. depende do esgotamento da via administrativa. Letra C. Não há mora da autoridade superior hierárquica que, por determinação legal, dispõe do prazo de 90 dias para decidir. Letra D. A omissão da autoridade competente em relação ao seu dever de decidir, ainda que se prolongue por período mais extenso, não enseja a concessão de mandado de segurança. O gabarito da letra A é a letra A, né? Não se concede mandado de segurança para invalidar a penalidade de multa submetida a recurso administrativo provido de efeito suspensivo. Essa é a previsão aqui da Lei 12.016 de 2009, artigo 5º, inciso A. Não se considerará mandado de segurança quando se tratar de ato que caiba recurso com efeito suspensivo. Se a multa ela está suspensa, não tem direito líquido e certo aí para invalidar a penalidade. Espera primeiro julgar, até porque a multa aí não é exigível. Vamos para a questão de número 3. A pretexto de regulamentar a Lei 8987 de 95, que dispõe sobre a concessão e permissão de serviços públicos, o Presidente da República editou o Decreto XYZ, que estabelece diversas hipóteses de gratuidade para o serviço de transportes passageiros. A respeito da possibilidade do controle do Decreto XYZ expedido pelo chefe do Poder Executivo, assinale a alternativa correta. Como ato de natureza essencialmente política, o Decreto XYZ não está sujeito a qualquer forma de controle. Letra B. Como ato discricionário, o Decreto XYZ não está sujeito a qualquer forma de controle. Letra C. Como ato normativo infralegal, o Decreto XYZ está sujeito apenas ao controle pelo Poder Judiciário. Letra D. Como ato normativo infralegal, o Decreto XYZ sujeita-se ao controle judicial e ao controle legislativo. E é exatamente aqui letra D. Aqui não é um ato de natureza essencialmente política, porque ele está, na verdade, regulamentando uma decisão legislativa, regulamentando uma lei já editada. Esse é um ato normativo infralegal, ele está sujeito ao controle judicial, e o controle judicial vai controlar tanto a legalidade quanto a proporcionalidade, e o controle legislativo também, que o poder legislativo pode sustar os atos que exorbitem o poder regulamentar exercido pelo executivo. Então, correto, letra D de dado. Resolvemos as questões de controle, 3 questões de controle da administração pública. Agora entraremos na questão de improbidade, questão de improbidade administrativa das últimas provas de improbidade da OAB. Número 1. No ano corrente, o Ministério Público ajuizou 2 ações por improbidade administrativa distintas, uma em desfavor de Carlos, prefeito do município Alfa, outra em desfavor de Bruno, servidor do município Beta. Ambas as ações buscam a aplicação da penalidade pela prática de atos de improbidade que violam princípios da administração pública, com a descrição objetiva dos fatos exigida em lei e apontando a lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. E aqui lembrando da aula que nós tivemos ontem de improbidade, nós temos 3 tipos de improbidade administrativa. Improbidade administrativa do artigo 9º, que é a improbidade que importa enriquecimento ilícito do agente. A do artigo 10, improbidade
que importa dano ao erário público, dano aos cofres públicos, ao patrimônio público, e o artigo 11, a improbidade na modalidade de violação a princípios da administração pública. Então, é essa do artigo 11 que nós estamos falando aqui nessa questão de número 1. Continuando. A primeira tem fundamento na negativa pelo próprio prefeito da publicidade de atos oficiais que não estavam protegidos por sigilo. Então, a violação aqui do princípio da publicidade. A segunda ação foi proposta porque Bruno nomeou sua esposa para o cargo administrativo em comissão a ele subordinado, no qual ele vinha elaborando com afinco, que é a hipótese lá de nepotismo. Diante da situação hipotética, considerando a atual redação da Lei 8429 de 92, a Lei da Improbidade Administrativa, assinale a alternativa correta. Letra A. Releva-se pertinente ao julgamento de ambas as ações, sendo imprescindível em cada caso a demonstração de dolo, bem como de que a conduta funcional de cada agente público tinha o fim de obter o proveito e benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Letra B. A ação ajuizada em desfavor de Carlos é pertinente, mas aquela em desfavor de Bruno não, considerando que, apesar de o nepotismo ser vedado pelo ordenamento, não há previsão no sentido de que a sua prática caracteriza atos de improbidade. Letra C. Apenas é pertinente a ação ajuizada em desfavor de Bruno na medida em que a negativa de publicidade a atos oficiais por Carlos não constitui uma ilegalidade passível de caracterizar ato de improbidade administrativa. Letra D. Ambas as ações são despropositadas, pois além da lesividade relevante ao bem jurídico tutelado, é imprescindível o reconhecimento de danos ao erário para a caracterização da improbidade administrativa, o que não ocorreu em nenhum dos casos. E o correto é a letra A. Revela-se pertinente o ajuizamento de ambas as ações, sendo imprescindível em cada caso a demonstração do dolo, bem como a conduta funcional de cada agente tinha o feito de tirar proveito ou benefício indevido para si ou outra pessoa ou entidade. Então, gabarito correto, letra A. Letra B, ela fala que a ação em desfavor de Bruno não seria pertinente porque o nepotismo não estaria previsto. Lá no artigo 11 está previsto expressamente o nepotismo como uma hipótese de improbidade administrativa por violação de princípios. Letra C, o erro está aqui sobre a questão de que negativa de publicidade também não é um ato de improbidade. É sim ato de improbidade. Letra D, é imprescindível o reconhecimento de danos ao erário para a caracterização da improbidade administrativa. Isso ocorreu nos casos, porque os danos, a lesividade ao bem jurídico é, no caso, aí, a violação de princípios. Não precisa necessariamente ter um dano ao erário ou enriquecimento ilícito. Essas são as hipóteses do artigo 9 e do artigo 10. No artigo 11, não precisa de enriquecimento ilícito ou dano ao erário. Questão de número 3 de improbidade. Na semana passada, o Ministério Público ajuizou ação em desfavor de Odorico, prefeito do município Delta, em decorrência da prática de ato doloso de improbidade que causou enriquecimento ilícito. Após os devidos trâmites processuais, o juízo do primeiro grau verificou a configuração dos elementos caracterizadores da improbidade, incluindo dolo específico, razão pela qual aplicou as penalidades combinadas na legislação. Sobre as penalidades aplicadas ao prefeito Odorico, assinale a alternativa correta. Letra A. É cabível a execução provisória da penalidade de perda da função pública com seu imediato afastamento do cargo? Letra B. Poderia ser aplicada a penalidade de suspensão dos direitos políticos por prazo superior a 15 anos em razão da presença do dolo específico? Letra C. O juízo do primeiro grau não poderia acumular as penalidades de suspensão de direitos políticos e de proibição de contratar com a administração pública sob pena de bis in idem.
Letra D, o juízo de primeiro grau poderia acumular a determinação de ressarcimento integral erário com aplicação de penalidade de multa equivalente ao acréscimo patrimonial. Gabarito, letra D, o juízo de primeiro grau pode cumular a determinação de ressarcimento integral erário com a aplicação de penalidade de multa equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. Nós vimos sobre isso ontem, na aula de ontem. Ele tem que devolver o valor, né? Ressarcir o erário com o dano. Aqui no caso nós estamos falando, né, de um ato que causou enriquecimento ilícito. O valor que esse servidor, esse agente público, recebeu ilicitamente, ele tem que devolver. E pode ser aplicado também cumulativamente uma multa nesse mesmo valor. Então, ele devolve e paga mais uma multa no mesmo valor desse desvio que ele cometeu, que é um ato de improbidade administrativa. A letra A, ela está errada porque fala que é cabível a execução provisória da pena de perda da função pública. Não é cabível execução provisória na improbidade administrativa. As penas são aplicadas depois do trânsito em julgado da sentença, né, trânsito em julgado da condenação da improbidade administrativa. O que é possível é cautelar de afastamento do cargo, mas a cautelar de afastamento do cargo ela é deferida por 90 dias, prorrogáveis por igual período. No caso em que esse agente público no cargo, ele está causando danos ao processo, né? Ele vai causar problemas para o processo, né? Para a instrução processual ou para evitar a reiteração delitiva. A letra B fala que pode ser aplicada a penalidade de suspensão de direitos políticos por prazo superior a 15 anos. Na verdade, aqui o prazo é 14 anos, nós vimos isso. O enriquecimento ilícito, o prazo é 14 anos, dano ao horário público 12 anos e princípios, violação de princípios, 4 anos. Letra C, o juízo de primeiro grau não pode acumular as penalidades de suspensão, de direitos políticos e de proibição de contratar. Aqui, essa acumulação das penas, ela vai ser feita no caso concreto de acordo com a gravidade do ato de improbidade e de acordo com a lesividade ao bem público tutelado. Então, o juiz, na hora de aplicar as penas, ele vai fazer essa dosimetria da gravidade e da lesividade desse ato e pode acumular, sim, as penas previstas na lei de improbidade, sem problemas. Por isso, letra D, correta. E aí, a questão de número 5, de improbidade, vamos ter: o diretor-presidente de uma construtora foi procurado pelo gerente de licitações de uma empresa pública federal que propôs a contratação direta de sua empresa com dispensa de licitação mediante pagamento de uma contribuição de 2% do valor de contrato, a ser depositado em uma conta no exterior. Contudo, após consumado o acerto, ele foi descoberto e publicado em revista de grande circulação. A respeito do caso descrito, assinale a afirmativa correta. Letra A. Somente o gerente de licitações da empresa, agente público, será sujeito a eventual ação de improbidade? Letra B. Nem o diretor-presidente da construtora, nem o gerente de licitações da empresa pública, que não são agentes públicos, estão sujeitos a eventual ação de improbidade. Letra C. O diretor-presidente da construtora, beneficiário do esquema, está sujeito a eventual ação de improbidade, mas o gerente da empresa pública, por não ser servidor público, não está sujeito a tal ação. E letra D, o diretor-presidente da construtora e o gerente de licitações não estão sujeitos, na verdade, a eventual ação de improbidade. Aqui é sobre o sujeito ativo da improbidade administrativa. Letra D, tanto o diretor-presidente da construtora, que é uma empresa privada, quanto o gerente de licitações da empresa pública estão sujeitos à ação de improbidade administrativa. Artigo 1º da Lei de Improbidade. Temos 3 questões de improbidade, vamos fazer também, mas agora, algumas questões de processo administrativo. Processo administrativo
É a nossa matéria da nossa última aula. Processamento administrativo é matéria da nossa última aula, mas vai cair no nosso simulado da próxima aula, por isso nós vamos escrever algumas questões aqui. Questão número 1. Questão número 1. No ano de 2020, o município Alfa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou concurso público para o cargo de médico. Não obstante a inexistência de previsão legal, o curso do certame, a Secretaria de Saúde incluiu como fase do concurso exame psicotécnico e eliminou diversos candidatos. O candidato Antônio apresentou os requerimentos administrativos cabíveis para tentar reverter a decisão, mas não obteve êxito. Assim sendo, Antônio ajuizou reclamação constitucional junto ao Supremo Tribunal Federal, julgada procedente com base na súmula vinculante número 44 do Supremo, que dispõe: só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público, tendo a Suprema Corte dado ciência à autoridade prolatora do ato ilegal e ao órgão competente para o julgamento do recurso. No ano de 2022, a Secretaria publicou edital de novo concurso público, agora para o cargo de enfermeiro, mantida a inexistência de lei prevendo o exame psicotécnico. Mais uma vez, o município Alfa incluiu o mencionado exame em fase de concurso e o mesmo secretário municipal eliminou do certame a candidata Maria, na qualidade de advogado de Maria, com base na Lei 97.84/99, a Lei do Processo Administrativo, integralmente aplicável ao município por força de lei local, você deve: letra A. Impetrar mandado de segurança, observado o prazo decadencial de 180 dias, pleiteando a anulação de todo o concurso em razão dos descumprimentos vinculante do Supremo. Letra B. Ajuizar a ação popular requerendo a nomeação de Maria e a condenação do secretário municipal de saúde por crime de responsabilidade pela inobservância reiterada de súmula vinculante do Supremo. Letra C. Propor ação anulatória de atos de eliminação de Maria e de afastamento cautelar do secretário municipal de saúde pelo prazo de 1 ano como medida punitiva pelas ilegalidades praticadas que afrontam o interesse público. Letra D. Manejar pedido de reconsideração ao secretário de saúde e alertando de que, em razão do julgamento de anterior reclamação do Supremo, em caso semelhante, deve adequar a sua decisão ao julgado da Suprema Corte sob pena de responsabilização pessoal nas esferas civil, administrativa e penal. Gabarito, letra D. Manejar o pedido de reconsideração ao secretário de saúde e alertando que, em razão do julgamento anterior de reclamação do Supremo, ele pode ser responsabilizado. O pedido de reconsideração é uma espécie de impugnação das decisões administrativas que você formula para a própria autoridade administrativa que julgou o pedido. Você pede para que ela reconsidere, para que ela altere ao seu julgamento anterior. Letra A está errada, tem a questão do prazo decadencial do mandado de segurança, ele é previsto. O prazo decadencial é 120 dias, não 180 dias. A letra B também está errada. Ação popular não é ação que é de natureza individual, para requerer nomeação de um candidato específico. É uma ação de natureza coletiva e que vai defender, tutelar interesses coletivos e difusos, lesivos ao patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, nos termos do artigo 5º, inciso 73 da Constituição. E a letra C, o erro dela sobre a questão da ação anulatória, que ela sim é possível, é que nessa ação anulatória não é possível pedir o afastamento cautelar do secretário municipal de saúde como medida punitiva da ação anulatória. Então, o erro da letra C está aí nessa parte final. Próximo.
Questão de número 2. Josias e Januário são servidores públicos federais de alta hierarquia e estavam conversando sobre os problemas inerentes ao exercício de suas atribuições. Enquanto Josias está extremamente exacerbado de trabalho e precisa delegar algumas de suas atribuições para não comprometer o funcionamento da atividade administrativa, Januário entende ser necessário evocar competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior por questões excepcionais que são de extrema relevância para o interesse público. Considerando as circunstâncias narradas, em consonância com a Lei 9784, assinale a alternativa correta. Letra A. Josias poderá delegar verbalmente parcela de sua competência, considerando que esta é irrenunciável por servidor de alta hierarquia. Letra B. Eventual delegação de competência por parte de Josias não poderá ser revogada após sua formalização. Letra C. A delegação de competência por Josias só pode ser realizada para órgão que lhe seja hierarquicamente inferior. Letra D. A avocação temporária de competência por Januário será permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados. Letra D, que é o gabarito, a avocação temporária de competência será permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados. A letra E fala sobre a questão de delegar verbalmente parcela de sua competência e que ela seria renunciável. Primeiro, nós temos que essa competência ela não é renunciável, ela é irrenunciável. E a delegação tem que ser publicada, tanto a delegação quanto a sua revogação tem que ser publicada no órgão oficial, no meio oficial. Então, os artigos 11 e 14 da Lei 9784. A letra B está errada também, porque ela fala que não, ela está errada porque ela fala que ela não pode ser revogada após a sua delegação, após a sua formalização. A delegação não poderia ser revogada. E é a previsão expressa no artigo 14, parágrafo 2º, de revogação da delegação a qualquer tempo. Em a letra C, a delegação de competência só pode ser realizada para órgão que lhe seja hierarquicamente inferior. Pode ser órgão que não tenha essa vinculação de hierarquia aí, não necessariamente que seja órgão de hierarquia inferior. E aí está previsto no artigo 12 da Lei 9784 de 99. Então, gabarito, letra D de dado, que está prevista aí no artigo 15 também da Lei do Processo Administrativo. Questão de número 3. Com o intuito de tomar providências em relação a determinada política pública no âmbito da Administração Pública Federal, foi determinado que os ministérios Alfa, Beta e Gama promovessem uma decisão coordenada diante da justificável relevância da matéria. A Associação W, que atua na área do interesse coletivo, almeja habilitar-se como ouvinte do processo decisório, bem como ter direito à voz durante a reunião concernente aos respectivos trabalhos, designada para a próxima quarta-feira. Diante dessa situação hipotética e das normas relativas à decisão coordenada da Lei 9784, assinale a alternativa correta. Letra A. A Associação W não poderá habilitar-se a participar da decisão coordenada, ainda que na qualidade de ouvinte. Letra B. A participação dos ministérios Alfa, Beta e Gama na decisão coordenada em questão independe de intimação. Letra C. Eventual dissenso do Ministério Alfa quanto à solução do objeto de decisão coordenada não precisa ser manifestado durante a reunião. Letra D. A decisão prolatada pela autoridade competente que defira a participação da Associação W na reunião com direito à voz é irrecorrível. A Lei 9784 ela foi alterada em 2021, prevendo aí no artigo 49A essa decisão coordenada. Então, colocando aqui na tela para vocês, no âmbito do processo, no âmbito da Administração Pública Federal, as decisões administrativas que exijam a participação de 3 ou mais setores, órgãos ou entidades poderão ser tomadas mediante decisão coordenada, sempre que for justificável pela relevância da matéria e que houver discordância que prejudique a celeridade do processo administrativo decisório.
E aí, o que é decisão coordenada? Para fins dessa lei, considera-se decisão coordenada a instância de natureza interinstitucional ou intersetorial que atua de forma compartilhada com a finalidade de simplificar o processo administrativo mediante a participação concomitante de todas as autoridades e agentes decisórios e dos responsáveis pela instrução técnica jurídica, observada a natureza do objeto e da compatibilidade do procedimento e sua formalização com a legislação pertinente. Voltando para o slide, diante dessa situação, sobre a participação da Associação W dos Ministérios. Gabarito, letra D de dado. A decisão prolatada por autoridade competente que defira a participação da Associação W na reunião com direito à voz é irrecorrível. Essa é uma previsão expressa do artigo 49b da Lei 9784, Participação na reunião que poderá ter direito à voz será deferida por decisão irrecorrível. A letra A está errada porque fala que a associação não poderá habilitar-se. O artigo 49b, parágrafo único, diz exatamente que ele pode se habilitar para essa reunião. Qualquer interessado pode ser habilitado para a reunião. A letra B fala sobre a participação dos ministérios na decisão, independe de intimação. Na verdade, há uma expressa previsão do artigo 49D que tem que ser intimados todos os órgãos que vão participar dessa decisão coordenada. E letra C, eventual dissenso do Ministério-alvo quanto à solução do objeto da decisão não precisa ser manifestado durante a reunião. Também está errado nos termos do artigo 49F. Esse eventual dissenso do Ministério-alvo nessa decisão coordenada, ele tem que ser manifesto durante as reuniões de forma fundamentada. E assim nós encerramos as questões, resolução de questões da OAB de Direito Administrativo e Direito Constitucional. Lembrando que nós estamos aqui na semana 16, no AVA, um arquivo com as questões da OAB. O arquivo contém as 6 questões da OAB de Direito Constitucional de 2024, mais 5 questões de Direito Administrativo, Controle da Administração Pública, mais 5 questões de Improbidade Administrativa e mais 4 questões de processo administrativo. E foi dentre essas questões que foram resolvidas aqui nessa aula hoje, que eu resolvi hoje. Além disso, nem todas foram resolvidas hoje, nem todas foram resolvidas, mas boa parte delas sim. E além disso, eu coloquei mais 21 questões de direito constitucional do ano de 2023. Aí fica como atividade dessa aula que vocês façam todas essas questões, que está aí no arquivo anexo, caderno de questões, e depois tem outro arquivo com gabarito de cada uma dessas questões. E eu espero vocês na próxima aula, sexta-feira que vem, aula de Direito Administrativo 2, no nosso simulado da OAB. Muito obrigado.